Bom, pessoal, tivemos essa queda de energia na qual perdemos o acesso pelo Meet e vou continuar gravando a aula e vou enviar para vocês, tudo bem? Para não termos perdas. Bom, então na nossa questão destacamos as variáveis de estado da segunda questão, pressão, volume e temperatura, certo? Vamos somente aplicar em cima da Lei Geral dos Gases. Então, pressão A 5, volume A 8, temperatura A 200, pressão B seria PB, volume B 10, temperatura B 300. Vou cortar 2 zeros do denominador, que é possível. Vamos ver aqui o que é que a gente tem mais ou menos. 5 vezes 8 fica 40 sobre 2, só para ficar fácil compreender. Fica 10 PB sobre 3. Vou cortar um zero do numerador, que é possível, multiplicar em cruz. Caso queira simplificar o quadro com 2 pode, se não, você pode somente multiplicar. Então fica 2, pressão B, igual a 12, multiplicando em cruz. Pressão B igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. A mesma unidade da pressão A, ATM. Então, pressão B, 6 atmosferas. Ok? Caso vocês queiram tirar uma foto do quadro, nesse caso não é possível, vou chamar minha assistente para ela tirar essas fotos, viu? E enviar para vocês. Licença. Bom, já vou para a segunda parte aqui, certo? Lembrando que não temos mais o link do Meet em função da queda de energia, perdemos o acesso à internet, então já vamos aqui para a terceira questão gravada, né? Um recipiente hermeticamente fechado, certo? Contém 4,2 litros de um gás perfeito. Então, questão 3, volume A igual a 4,2 litros. Há uma temperatura A de 37 graus Celsius. Sob pressão de 1 atm. Pressão A igual a 1 atm. Mantendo-se o volume constante, o gás é aquecido até uma temperatura T e pressão de 4 atm. Pressão B igual a 4 atmosferas. Certo? Calcule a nova pressão, ou calcule a nova temperatura, temperatura B. Gente, lembrando que o volume B também é 4,2 litros. A questão diz, mantendo-se o volume constante. Aqui já é uma questão que vai ser muito comentada na próxima semana. São as transformações gasosas. Aqui é já para a gente já ir comentando sobre o nosso próximo estudo, transformações gasosas particulares. Lembrando que são elas isobárica, isotérmica, isocórica. Aqui estaríamos falando de uma transformação isocórica, volume constante. Aplicando aqui a Lei Geral dos Gases, nós temos pressão A, volume A está para a temperatura A, assim como pressão B, volume B está para a temperatura B. Como o volume A e o volume B são iguais, você pode eliminá-los. Pronto. Simplificar a questão. Pressão A está para a temperatura A. Qual é a pressão A? 1 sobre... Gente, temperatura A é igual a 37 mais 273. Temperatura A igual a 310 kelvins. Por quê? Tem que estar na escala Kelvin. Então, 1 sobre 310 é igual a pressão B, 4 sobre temperatura B. Multiplico em cruz, tenho aqui uma proporção. Temperatura B, 0,42. 1240 kelvins. Morreu.
Essa foi nossa terceira questão, bem simples. Já vamos para a quarta questão. Questão 4. A que temperatura se deveria elevar certa quantidade de um gás, inicialmente a 77 graus Celsius, temperatura A 77 graus Celsius, a questão já nos pergunta qual seria a temperatura B, né? Para que tanto a pressão quanto o volume dupliquem. Então, se você tiver assim, ó, volume A, V, pressão A, P, então você teria volume B, seria 2V. Tanto a pressão quanto o volume dupliquem. Pressão B, 2P. Seria só isso. E uma questão muito simples. Lembrando que nós vamos logo analisar a questão da temperatura A. Está na escala Celsius. Temos que converter para a escala Kelvin. Soma-se com 273 mais 273. Temos que a temperatura A igual a 350 kelvins. Aplicamos aqui na lei geral dos gases, então nós temos pressão A, volume A, está para a temperatura A, assim como pressão B, volume B, está para a temperatura B. Aplicando aqui nós temos o que? Pressão A, P, volume A, V, temperatura A 350, pressão B 2P, volume B 2V, sobre a temperatura B. Corta esse P com esse V com esse, multiplica-se em cruz, 1 vezes PB seria temperatura B, 350 vezes 2, 700 vezes 2, 1400. Temperatura B igual a 1400 kelvins. Uma questão muito fácil. Já vamos aqui pegar o TB para analisarmos a quinta questão. Diz o seguinte, nossa quinta questão. Um gás ocupa um volume de 1,6 centímetros cúbicos. Volume A, vou aproveitar o máximo possível aqui o espaço. 1,6 centímetros cúbicos, não, são 16 centímetros cúbicos. A uma temperatura de 127 graus Celsius. Mantém-se a pressão constante, o gás é resfriado a 250 kelvins. Temperatura B igual a 250 kelvins. Qual o novo volume ocupado pelo gás? Qual é o volume B? Gente, mais uma questão que nos remete ao estudo das transformações gasosas. Ainda não estamos citando o nome dessas transformações, porque é uma questão dessas, poderia dizer, em uma transformação isobárica, porque aquela questão afirma, foi mantido a pressão constante. A transformação em que ocorre a pressão constante recebe o nome de isobárica. Iso mesmo, baros, pressão constante. Fruto de estudo da próxima semana. Bom, o que a gente vai observar nessa questão é que a temperatura A está na escala Celsius, nós temos que converter, então mais 273 equivale a 400 kelvins. Aplicamos aqui a lei geral dos gases, então nós temos pressão A, volume A, está para a temperatura A, assim como pressão B, volume B, está para a temperatura B. Qual é a pressão A e a pressão B? A questão diz que a pressão é constante, gente. Então elimina, a pressão A é a mesma pressão B, simplifica a questão. Volume A
16 está para 400, assim como, né, volume B está para 250. Elimina um zero aqui, né? Simplifica o 16 e o 40 por 8 para ficar fácil. 16 dividido por 8 dá 2. 40 dividido por 8 dá 5. Se quiser simplificar o 5 e o 25, fácil. Se não, porque vai ficar muito riscado aqui para vocês interpretarem. Multiplica em cruz. 5 VB, 2 vezes 25, 50. Volume B igual a 50 dividido por 5. Volume B igual a 10. Mesma unidade, centímetros cúbicos. Terminamos nossa questão 5. Vamos tirar mais uma foto do quadro, né? Para nós enviarmos no grupo de vocês. E já vamos para a última parte do nosso TD que foi enviado para vocês, tudo bem? Pronto? Pronto. Bom, gente, vamos lá. Questão 6. Vou apagar mais essa tela, certo? A sexta questão ela já diz o seguinte: um dos poluentes mais comuns é o monóxido de carbono, CO. Uma amostra contendo 6 mol desse gás. Questão 6, número de moléculas, traz aqui o número de mols. 6 mol desse gás exerce uma pressão de 2,46 atm. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Nessas condições, determine o volume ocupado pelo gás, dado a constante universal dos gases. Vamos usar aqui Clapeyron. Constante universal aqui, ele nos deu 0,082 atmosferas, litros por mol, kelvins. Diz que a pressão tem que estar em atmosferas, o volume em litros, número de moléculas em mol e a temperatura em kelvins. Aqui a única coisa, jovens, que nós precisamos analisar é a questão da temperatura, que como estamos fazendo estudo dos gases, a temperatura deve estar na escala Kelvin. Claro que para converter de Celsius para kelvins, você soma com 273, o que tem um total de 300 kelvins. Então você tem pressão, volume, N, R, T. P pressão, V volume, N número de mol, R constante universal e T temperatura. Substitui os dados, 2,46, V igual a 6, 0,082 vezes 300. Aqui nós vamos simplesmente multiplicar, vou fazer uso da calculadora para nos auxiliar aqui. 6 vezes 300 dá 1.800, fica 1.800 vezes 0,082, ficaria 147,6. Então quer dizer que o volume V é igual a 147,6 dividido por 2,46. O volume V dividido por 2,46. 60 litros. 60 litros. Segundo a constante, o volume deve estar em litros. Ok? Vamos para a sétima questão, para nós encerrarmos esse nosso momento de estudo. A sétima questão já diz o seguinte: TD de gases. Podemos afirmar que 25 mol de moléculas de oxigênio, então o número de mols, 25,
oxigênio, submetidas a uma temperatura de 127 graus Celsius e ocupando um volume de 16,4 litros, exercerão uma pressão sobre as paredes do recipiente que contém o gás, dado a constante universal dos gases igual a 0,082 atmosferas, litros por mol kelvins. Só lembrando aqui que, mais uma vez, a temperatura deve estar na escala Kelvin. Então aqui 127 mais 273, teríamos 400 kelvins. Não tem segredo, uma questão fácil. Então nós teríamos Cleppiron, PVNRT. Pronto. P, pressão, é o que a questão nos pede. V, volume, 16,4 igual a 25 vezes 0,082 vezes 400. Olha, gente, se a gente pensar que é uma questão super simples, ó. Se você cortar dois zeros do 400, a vírgula vem para cá. Então fica 8,2, 4 vezes 25 dá 100. 8,2 vezes 100 dá 820. Se a gente quiser aqui realmente verificar, seria 25 vezes 400, está igual a 10.000 vezes 0,082. Não tem nem o que dizer, né? 820. Então a pressão P igual a 820 dividido por esse valor aqui, 16,4. 820 dividido por 16,4 dá um total de 50. Então a pressão P igual a 50 atm. 50 vezes maior do que a pressão atmosférica normal. Uma questão bem interessante, certo? A gente vai mais uma vez tirar uma foto, certo? Para mandar nos grupos e vamos resolver aqui a última questão. Isso, dá para você tirar desse ângulo aí, porque, gente, é tudo ao vivo, a gravação ao vivo, ficamos sem energia, estamos aqui improvisando alguns fatores. Obrigado. Bom, e vamos lá. Última questão do TD de vocês. Vou fazer a última para nós encerrarmos e vocês receberão essa correção em casa pelo YouTube. Nesse momento, nosso parceiro nas aulas. Bom, última questão, gente. Vamos lá. Estudo dos gases. Qual a temperatura de um gás de modo que 15 mols? Olha só, Cleppiron mais uma vez. Questão 8. Número de mols 15. Desse gás ocupa um volume de 30 litros. Há uma pressão de 1,64 atm. Mais uma vez, dada a constante universal dos gases, R igual a 0,082 atmosferas litros por mol kelvins. Bom, mais uma vez vamos usar aqui a equação de Cleppiron, que diz que PV igual a nRT. P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, constante, T, temperatura. Observe que a questão pede a temperatura, né? Mesmo que essa questão lá nas opções tivesse para marcar em graus Celsius, temos que calcular essa temperatura na escala absoluta, que é na escala Kelvin, para depois convertermos. Tudo bem? Vamos lá. 1,64, 30 é igual a 15 vezes 0,082 vezes T. Uma coisa prática aqui, ó. O 15 com 30 dá 1 e dá 2. Fácil de simplificar. Então fica 0,082 T. 1,64 vezes 2
2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Vem 1. 2 vezes 1, 2, 1, 3. 3,28. Temperatura T vai ser igual a esse valor aí, viu? Né? Seria 3,28 dividido por 0,082. Temperatura T. Deixa eu só confirmar aqui. 3,28 dividido por 0,082. 40. Temperatura T igual a 40 kelvins. Bom, gente, ficamos por aqui. Um abraço a todos os alunos do segundo ano da Escola Priscila Marcelo de França. Estamos juntos. Qualquer dúvida, podem procurar. Estamos à disposição. Na próxima semana, estudaremos as transformações gasosas particulares. Lembrando, isotérmica, isobárica, isocórica. Um abraço. Fiquem com Deus.